Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. É com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, o nosso tema hoje é Encontro com Jesus. A Esther vai estar abordando sobre este tema. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Toda terça-feira, às 19h30. Quem sabe você é uma pessoa que está buscando a Deus sozinha, esforçando, nós queremos te ajudar em oração. Esteja conosco na próxima terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, nós temos a Tarde da Bênção, às 15 horas, em 2 endereços, na Rua Lamartine 178 e também na Rua Princesa Isabel 286. Você que não pode ir à igreja à noite, esteja conosco nessa próxima quarta-feira. Na quinta-feira nós reunimos nas células, nos lares, e no sábado nós temos às 19h30 o culto de adoração a Deus, e no domingo de manhã nós temos de manhã às 8h30 o ensino da palavra de Deus, e aonde nós abordamos temas do nosso dia a dia, né? E seria importante você estar ali porque você vai poder interagir, participar. Funciona como se fosse um fórum de debate muito interessante. Você vai assimilar o conteúdo ensinado com muito mais facilidade. E no domingo à noite nós temos o culto de celebração a Deus. Esteja conosco em uma de nossas reuniões. Será uma alegria para nós receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Graça e paz, queridos. O nosso tema de hoje é Encontro com Jesus. O nosso texto base se encontra em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebendo-o com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, queridos, esse texto começa a contar a história de um homem chamado Zaqueu, em que ouviu falar sobre Jesus. Nós podemos perceber aqui nestes versículos que a palavra de Deus vem falando que Jesus entrando em Jericó, que ia passando. Com certeza a notícia de que Jesus estava passando por aquela cidade foi se espalhada rapidamente. E Zaqueu, ao ouvir tantas pessoas falando desse Jesus, com certeza em seu coração nasceu um desejo de conhecer Jesus. E naquele momento, ele buscou de todos os jeitos conhecer o Senhor Jesus. Mas antes de falar do jeito em que ele procurou ver Jesus, ao se encontrar com Jesus, nós percebemos que o texto vem descrevendo que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Por que o texto vem falando isso? Porque naquela época, os publicanos eram comparados a ladrões que roubavam as pessoas. E se considerado o chefe dos publicanos, era como se ele fosse considerado o chefe dos ladrões. E a palavra de Deus vem falando que ele era rico. E Zaqueu, por ter um status tão grande e elevado naquela cidade, ele não se importou com isso, mas pelo contrário, ele buscava de todos os jeitos ver o Senhor Jesus.
Naquele momento, ele procurou ver como era o Senhor Jesus, mas a multidão o impedia de ver o Senhor. Então ele correu e subiu em uma figueira brava. Com certeza não foi fácil para Zaqueu subir numa figueira brava, mas por causa da sua baixa estatura, ele queria de todos os jeitos ver quem era esse Jesus. Porque todos falavam desse Jesus, todos falavam bem desse Jesus e com certeza o seu coração chamava, tinha um desejo de conhecer e encontrar com uma pessoa que mudaria a sua vida. E quando ele chega naquele lugar, eu acho impressionante quando Jesus para embaixo daquela árvore e olha para Zaqueu, porque a palavra de Deus diz que Jesus olha para Zaqueu e fala com ele: desce depressa, porque me convém ir para sua casa hoje. E naquele momento, ele recebe Jesus com toda alegria, com todo júbilo, como diz aí no versículo 6, que ele desce e recebe Jesus com toda alegria na sua casa. E as pessoas que viam isso, elas começaram a murmurar: como que Jesus vai para a casa de um pecador? Jesus deveria ir para a casa daquele que não rouba. Esse homem é um ladrão. Como que Jesus vai para a casa de um pecador? Mas isso não importava para Zaqueu, porque o que importava para ele é ter aquele encontro real com o Senhor. E naquele momento, Zaqueu recebe Jesus e fala que ele daria metade dos seus bens ao pobre. E se ele tivesse roubado alguma coisa, ele repartiria, ele devolveria 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado. Meu querido, o que essa mensagem falou no meu coração foi que Jesus não vê como o homem vê. Aquelas pessoas julgavam a situação de Zaqueu porque ele era um homem rico, porque ele era ladrão, porque ele era isso, porque ele era aquilo. Jesus não deveria ir para a casa dele. Mas Jesus, ao contrário do que todas as pessoas esperavam, Jesus olhou para ele e falou o nome dele. Eu acho que aquilo foi de muito impacto. Como que esse homem me conhece? Eu nunca tinha visto esse homem, mas Jesus olhou e falou o nome dele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Às vezes você está pensando: eu não sou digno, as pessoas falam que eu sou isso, que eu sou aquilo, que Jesus não pode entrar na minha casa. Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse que Jesus fala que eu sou a porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está à porta, esperando apenas que você abra. Não importa o que as pessoas dizem de você. Não importa se você tem sofrido alguma coisa, o que Jesus quer é ir para a sua casa, é morar dentro da sua casa. A partir do momento que Jesus entrou na vida de Zaqueu, eu acredito que a vida de Zaqueu foi transformada naquele momento. E um dos versículos que mais me impressiona é o versículo 10, que fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio para os sãos, mas Jesus veio para buscar aqueles que precisam da salvação, como Zaqueu precisava, porque ele estava perdido. Então Jesus entra naquela casa e, como diz no versículo 9, hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Meu querido, você também é um filho do Senhor e Ele está simplesmente batendo a sua porta, esperando que você abra, para que Ele possa entrar e para que Ele possa fazer morada na sua casa. Como mudou a situação de Zaqueu, o Senhor está à porta, esperando que você abra. Muito bem, a Esther acaba de abordar aqui sobre este homem que ouviu de Jesus. Sendo ele uma pessoa que usufruía de status
localidade, naquela comunidade. Mesmo assim, ele se expôs a subir numa árvore. Uma pessoa, né, subir numa árvore, mas ele teve a humildade de fazer um esforço, um empenho, para que ele pudesse enxergar, ver realmente quem era Jesus. E Jesus, vendo o seu esforço, falou: olha, Zaqueu, convém que eu vá para a sua casa hoje. E a Bíblia nos dá conta de que esse homem, com alegria, ele recebe Jesus na sua casa e agora ele toma algumas decisões interessantes. Ele resolve dar a metade do que tinha para os pobres. Depois ele diz assim: se eu tiver roubado, porque na verdade há muita indagação acerca de Jesus. O próprio Jesus não fala o que os outros falavam de Jesus. Os judeus pensavam que que Zaqueu era ladrão, mas Jesus não fala que ele é ladrão. As pessoas falam que Zaqueu também não fala que ele é ladrão, né? Zaqueu não fala, o texto também não fala, embora tem muitas pessoas que fazem isso. Era uma suposição, e a verdade é que os judeus o tinham como, né, se aquela classe dos cobradores de impostos era taxada como ladrões, então, se Zaqueu era o chefe, ele era o chefe dos ladrões, como foi falado. Essa ideia que às vezes as pessoas têm de algumas classes profissionais. Nós poderíamos até citar aqui, por exemplo, a classe política hoje, ela está com a imagem tão denegrida diante da sociedade que o indivíduo falar que é política já acha que todos são iguais. Eu não estou aqui fazendo apologia, nem defendendo, nem acusando, estou dando um exemplo aqui. Então era mais ou menos, a profissão que ele exercia era mais ou menos de um cargo como a pessoa ser político. Naqueles dias, os judeus o viam. Então, quando Jesus dispõe ir para a casa desse homem, eles picharam Jesus. A reputação de Jesus diante dos judeus, ela foi lá embaixo. Esse homem também não está com nada, porque ele mistura como um pecador. Mas Jesus responde aquelas indagações dizendo: olha, o Filho do Homem não veio salvar, ele veio salvar o perdido. Ele veio buscar o que está perdido. Os sãos não precisam de médico, quem precisa dos médicos é os doentes. Então, o que nós colocamos aqui, que esse homem teve um encontro, porque ele dispôs a ter um encontro. E outra coisa, o Senhor Jesus não vê como os homens vê. Talvez você que está nos assistindo tenha sido uma pessoa taxada como isto, como aquilo, desonesta, uma pessoa cheia de defeitos. Mas o que interessa é o que Deus vê. O que interessa é o coração, né? Como Deus está te vendo e as suas intenções. E ainda que Zaqueu tivesse todos esses pecados, o Senhor Jesus chegou e diz assim: hoje chegou salvação. Esse também é filho de Abraão. Filho de Abraão porque ele creu. Aqui está falando sobre filho de Abraão, aquele que crê. Crer que o Messias, que o Jesus, o poderoso, pode mudar a vida radicalmente. A vida de Zaqueu deu uma guinada de 180 graus. E como pode também dar na sua? Quem sabe você tem sido uma pessoa mal vista pela sociedade. Mas Deus pode reverter a sua história. É só você convidar: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, e Ele vai fazer isso. Até porque que Ele é especialista em fazer essas coisas maravilhosas. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. A sua vida, quem sabe, é uma vida, né, que ninguém acredita em você, que ninguém põe fé em você. E se você
pedir Jesus para entrar na sua vida, as pessoas vão te ver diferente. Quer queira, quer não, elas terão que ver que você é uma pessoa diferente porque está andando com o autor da vida. Com essas palavras nós queremos encerrar, desafiar a você a esforçar para encontrar com Jesus, porque Zaqueu, ele sendo um homem que usufruía de certa status naquela sociedade, ele não se ateve, ficar parado, ele foi tomar uma atitude para ver Jesus, para constatar se realmente Jesus era tudo aquilo que ele dizia sobre ele. E ele foi surpreendido porque Jesus não discrimina. Se você convidar, ele fará o mesmo com você. Ele quer entrar na sua vida, na sua casa. Com essas palavras nós vamos encerrar. A Esther vai estar orando. Senhor meu Deus, neste momento nós clamamos para que essas pessoas possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Ó Deus, que elas possam, ó Deus, reconhecer que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Ó Deus, e que elas possam procurar de todos os jeitos a ter um encontro real com o Senhor. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Zaqueu procurou de todos os meios para encontrar com Jesus. E eu quero te oferecer uma opção. Lembrar você do convite que fizemos no início da nossa programação. Toda terça-feira nós temos reuniões às 19h30, às quarta-feiras às 15 horas, no sábado às 19h30, no domingo de manhã às 8h30 e às 19h30 o culto de celebração a Deus. Mas, caso o seu endereço fica longe do endereço que indicamos, recomendamos você estar indo em uma outra igreja, em Caratinga e região. Há muitas igrejas comprometidas com esse Deus e comprometida com a sua palavra. Não deixe de ir na casa do Pai. Ele quer mudar a sua vida para melhor. Nós encerramos agora e esperamos você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.